Oi, gente! Eu sou a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje a gente vai refletir sobre um livro que tem tantas camadas. Eu poderia fazer vários vídeos diferentes sobre esse livro, falando sobre coisas diferentes, falando sobre o amor, falando sobre o mercado da prostituição, falando sobre o contexto econômico quando a gente fala de exploração do ouro, sabe, pano de fundo, que é um viés que eu gosto bastante. Tanta coisa, então, gente, como eu tô naquela correria de tentar contar pra vocês tudo que eu li no ano de 2024, eu vou tentar fazer um apanhado geral, pincelando um pouco sobre tudo e torcer que vocês segurem na minha mão e vejam esse vídeo até o final, pode ser? Lembrando que, se você quiser esse livro, o link de compra vai estar aí no box de informações, mas você também ajuda o canal com aquele like, por favor. Mas tá, vamos começar pela sinopse. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Que título, né? Eu diria até que é um dos títulos mais bonitos de livros que eu já li na minha vida, porque esse título é fabuloso, apesar de ser um título imenso, é um título fabuloso. E, inclusive, antes de começar pela sinopse, eu acabei percebendo que eu acho que esse foi um ano que eu li muito livro nacional, e isso é bem, sabe, bem surpreendente, porque faz muito tempo que eu não leio assim. Se eu não me engano, em 2023, o Chan, assim, foram livros coreanos. Foi o livro que eu mais li literatura coreana na minha vida. E esse ano vem para trazer muito da literatura nacional, né? Mas tá, agora sim, vamos para a sinopse. Esse livro vai contar uma história de amor, mas eu diria que o grande mote é um triângulo amoroso. Por quê? A gente vai ter o Calbi e a Lavínia. Quem são eles? O Calbi é um homem que fotógrafo que foi ali para o estado do Pará porque houve uma cidade onde foi encontrado ouro. E conhecendo o Brasil como a gente conhece, né, palco de uma das maiores explorações de ouro do mundo, né, a gente sabe que quando encontram ouro, há toda uma movimentação nacional e internacional também de exploração dessa região. Então, seja pessoas pobres a multinacionais, há toda uma locomoção populacional para aquela região atrás dessa exploração, desse sonho de achar uma super pepita de ouro ou toda uma logística que o torne milionário, né? Então, isso é praxe da história do Brasil. E aí, o Calbi, como fotógrafo, ele vê nesse cenário um local perfeito para ele adquirir mais experiências, fotografias diversas e tudo mais, porque também tem um ponto, gente, que pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que sempre quando há alguma descoberta, alguma grande descoberta com uma grande probabilidade de fazer dinheiro, digamos assim, há também bastante exploração do corpo feminino, porque há pessoas se deslocando para aquele local na tentativa de conseguir, né, o seu dinheiro e tal, seu pedaço de terra, seu pedaço de patrimônio, e aí, consequentemente, acaba iniciando a prostituição local, né, de mulheres que vão ali trabalhar nesse quesito para esses homens que foram lá até atrás desses objetivos. Né? E isso não é papo de feminista, tá, gente? É um recorte social muito comum que onde há essa exploração vai existir essa questão de prostituição. E o Calbi, ele tende a gostar de fotografar essas coisas, sejam elas voltadas à prostituição, seja ela essa exploração, né, da natureza, dos meios, né, das pessoas, porque não deixa de ser ambas, né, explorações, ainda que seja a exploração da natureza e a exploração da mulher, ele é apegado a essas coisas, então ele vai lá e vê um prato cheio, porque ele é um homem muito boêmio, sabe? Eu vou colher experiências de vida, né? E aí, nesse pormenor, ele acaba conhecendo a Lavínia, que a princípio não parece ser e não é, né, uma daquelas prostitutas que ali trabalham, só que
enfim, eu vou acabar me atropelando se eu já falar sobre o passado dela. Ele acaba se interessando, ele fica totalmente enlouquecido, e eles iniciam ali um romance muito carnal, então eles se atraem sexualmente de um jeito muito, muito forte. Só que tem um grande problema de que a Lavínia é casada, e ela não é casada com um homem comum, digamos assim, ela é casada com um pastor mais popular da região, sabe? E aí isso também é um fato muito atrelado com essa exploração de lucro, que sempre quando a gente tem esse desenvolvimento abrupto de um local que vai se tornando um município, ele vai, né, desenvolvendo-se como município, a gente sempre vai ter essas figuras emblemáticas, né? A gente sempre vai ter um prostíbulo, a gente sempre vai ter uma igreja que vai desenvolver muito forte, que ela vai, né, participar ativamente da relação das pessoas que ali vivem. A gente vai ter esses ricos, a gente vai ter esses pobres, a gente vai ter bares. Então são coisas que vêm muito atreladas a esse movimento de municipalização, sabe? E o Hernani, que é o esposo da Lavínia, ele é extremamente popular. Então ele tem uma legião de fiéis que eles são assim, gente, obcecados, eles são cegos pelo pastor deles, que eu inclusive não diria que é um pastor do que é mais comumente encontrado de explorar a sua população e tal, mas ele aparenta, né, ele deixa trejeitos de uma pessoa muito boa. Por quê? Né? E isso não é spoiler, tá? Eu só tô conversando com vocês, trazendo mais desse contexto para vocês entenderem aonde a gente quer chegar nessa reflexão. O Hernani, ele deixa tão evidente esses viés dele, de que ele realmente está ali por uma religiosidade, ele está ali realmente pelo bem dessas pessoas, porque ele realmente quer que essas pessoas se livrem dos pecados e que se tornem pessoas melhores, que ele casou com a Lavínia. A princípio, ele se encontrou, né? Ele encontrou a Lavínia, ele conheceu a Lavínia, a princípio, em algo que não era sobre amor carnal entre um homem e uma mulher. Ele encontrou na Lavínia uma probabilidade de ajudar uma pessoa, porque a Lavínia, ainda que não nessa cidade, ela foi uma garota de programa, ela foi uma prostituta, devido a muitas coisas que ela passou na vida dela, né? A gente tem uma personagem que ela teve uma vida muito difícil, ela sofreu traumas dentro de casa, violências dentro de casa, ela precisou fugir dessa casa, construir a própria vida, e a gente sabe que desde que o mundo é mundo, né, uma das poucas possibilidades que mulheres nessas condições têm é a vida, né, de prostituição. E ele conhece a Lavínia nesse momento que ela é usuária, que ela tá perdida, né, nesses programas. E ele tenta resgatar essa mulher e fala assim, olha, você tem outras possibilidades, você tem outros caminhos, sabe? Tem outros caminhos que você pode trilhar. E aí, nesse resgatar da Lavínia, ele acaba se apaixonando por ela. Eu não sei se ela é apaixonada por ele ou não, isso é uma coisa que vai muito da interpretação do autor, mas eles acabam se casando. E aí, depois de alguns anos, a Lavínia, já nessa cidade do Pará, para onde esse pastor se desloca, né, com a sua fé, etc e tal, ela acaba conhecendo o Calbi e eles acabam tendo um relacionamento extraconjugal por parte dela, porque ele é um homem solteiro e tá ali para experienciar a vida, né, digamos assim. E aí, por que isso é tão tenso na obra? Porque a gente está falando de uma cidade pequena, e a gente está falando que além de uma cidade pequena, que contextualizada já tem certa dificuldade em manter segredos, a gente também está falando da figura feminina, esposa de alguém que é muito famoso nessa cidade, e ainda de duas pessoas, o Calbi e a Lavínia, que eles não têm certa preocupação em esconder o que está acontecendo, né? Tanto que a gente tem essa sensação, antes mesmo de acontecer certas coisas na narrativa, que, é impossível as pessoas não estarem percebendo que eles estão traindo, né? Que eles são amantes, etc e tal. É impossível não perceber. E aí a gente vai ter um livro muito poético, porque
todas essas escritas, sejam elas de exploração ali de contexto econômico do que está acontecendo na cidade, que é fictício, mas ele embasa muitas coisas que aconteceram no país, principalmente ali na região de Minas Gerais, de mineração, né? Então, assim, apesar de ser fictício, ele traz muita realidade, mas tudo isso é escrito de um jeito muito poético. Então, é um livro, assim, muito bonito de ler. Até nas questões mais difíceis, quanto à prostituição, quanto às violências que a Lavínia sofreu e outros temas de crime que é abordado nesse livro, é tudo muito poético, que você lê e você fica assim, nossa, que livro bem escrito, sabe? Mas enfim, voltando ali para o dilema dos amantes desafortunados, que na verdade eles não são tão desafortunados assim, né? A gente percebe que tem alguma coisa dando muito ruim, porque a cidade inteira tá percebendo, o pastor é uma figura muito... É como a gente pensando assim, né, no símbolo da religiosidade, é como se os fiéis vissem, né, o pastor, o padre, todas essas figuras como representações de Deus na Terra. Então, de certa maneira, você fazer alguma coisa contra essas pessoas faz com que os fiéis, as pessoas que seguem essa religião, interpretem isso como se você estivesse fazendo um pecado contra Deus, como se você estivesse traindo Deus e não uma pessoa de carne e osso como você, sabe? E a gente tem esse simbolismo muito forte desses fiéis que eles não se aguentam, eles não aceitam, eles ficam desesperados, eles ficam com senso de justiça, quase como se eles fossem, sei lá, arcanjos. No juízo final, a gente tem que fazer justiça com a própria mão, porque nosso Deus está sendo afligido. E eu não tô falando que a traição é correta, que a vida dele está correta, mas que a gente consegue visualizar todo esse simbolismo da fé, ela com um véu tão grosso mesmo, sabe? Com uma coisa tão visível, assim, que ela cega essas pessoas e faz com que essas pessoas ajam até mesmo de um jeito irracional, sem que elas consigam racionalizar o que elas estão fazendo. Inclusive, tem uma passagem desse livro que me lembrou muito, muito o desfecho daquele livro Subúrbio, que eu amo, literatura nacional também. Eu não lembro quem foi que escreveu, mas eu acho que já tem resenha aqui no canal, que é uma justiça feita com as próprias mãos, de um jeito que, apesar das descrições de violência física, você percebe que tem muito mais uma violência ideológica, uma violência emocional, psicológica, muito assim... Gente, é muito poético, muito bem escrito. Tanto que quando eu comecei a ler esse livro, algumas pessoas vieram para mim e falaram assim, esse livro não é legal, esse livro é pornográfico. Eu não acho que seja um livro pornográfico. Não é um livro para menores de idade, realmente a gente tem cenas bem descritivas de relação sexual entre os personagens e tal. Mas, gente, eu não vejo como um livro pornográfico, eu vejo como um livro bem poético. Eu acho que assim, a gente lê tanta coisa e tantos livros que não tem 1/3 dessas descrições, eles têm coisas muito mais perigosas serem lidas, e isso já traz até uma reflexão também, porque eu não sei se vocês sabem, esse livro, eu não sei se eu diria que ele foi censurado. Foi censurado, ele foi tirado de alguns vestibulares que trazia esse livro como leitura obrigatória, né? E ele foi censurado, inclusive, por uma bancada bolsonarista, que falou que esse livro ele não poderia ser um livro de leitura obrigatória em vestibular, porque é um livro pornográfico. Eu não vejo como um livro pornográfico. Eu acredito sim que o livro ele traz temáticas bem fortes, inclusive tem algo que eu quero falar sobre a personagem Lavínia, propriamente dita, que eu acho que é um prato cheio para estudantes de psicologia, mas foi um livro que ele causa certa repulsa, não só pelas suas descrições, mas também como o quanto que ele é real, gente. Isso aí a gente não pode deixar de mencionar que é um livro muito realista. Tanto nesse ponto de vista de exploração, seja de recursos naturais, quanto do corpo feminino. É um livro emocionalmente e psicologicamente realista sobre quando as pessoas sabem que elas estão mergulhando em um desfecho perigoso, porque o Calbi, ele começa a sentir, e além de sentir, as pessoas começam a avisar que, cara,
Se você continuar com isso, se você não pegar suas trouxas e ir embora, vai dar muito ruim para você. E mesmo assim ele fica naquele dilema interno de não conseguir controlar os próprios desejos, até num viés mais filosófico, ideológico da coisa de eu tô tão envolvido com isso que por mais que a minha razão faça com que eu perceba que eu tenha que ir, o meu coração, o meu corpo, ele não consegue ir porque eu quero mais desse vício, sabe? E vício também é algo muito presente na obra, né? Que dialoga também com o que eu quero conversar com vocês sobre a personagem Lavínia. Como eu disse para vocês, teve um período ali, ou ainda tem, que ela e outros personagens estão muito inseridos nessa questão de abuso com drogas, né? Então, são usuários, são pessoas que estão totalmente envolvidas nessa situação. E aí a gente faz com que a gente perceba que pense, né, que se a Lavínia ela se apresenta como essa personagem dúbia, porque ela tem um quadro psicológico, né? Ela tem ali um CID, digamos assim, ou se são consequências de tantos anos que ela esteve como usuária de drogas. Por quê? Digamos que o próprio Calbi, ele apresenta a Lavínia pra gente como mulher esplendorosa e totalmente misteriosa e sedutora, e ela é livre de amarras socialmente impostas, então ela é uma mulher muito livre sexualmente, ela faz o que ela quer, a hora que ela quer, como ela quer, quando ela quer, com quem ela quer, né? E ao mesmo tempo, tem momentos que a Lavínia, ela segue um viés totalmente oposto. Então, apesar de ela ter esse viés mais liberto, digamos assim, ela tem um viés de tipo, eu não posso mostrar as minhas pernas, eu não posso usar roupas que mostram muito o meu corpo, eu sou uma mulher extremamente fiel, eu sou uma mulher totalmente púdica, né, que eu tenho meu marido, eu tenho minha vida, eu preciso cuidar do lar, da minha casa, etc e tal. Então a gente vai ter duas mulheres em uma. E o que caracteriza isso, ainda que o livro ele não se propõe a criar um diagnóstico médico, que a personagem pode sofrer de bipolaridade, né? Então, ora acontece coisas, ela tem gatilhos, né? Ora acontece coisas que ela fica totalmente lasciva, e aí acontece determinadas coisas que ela se torna totalmente introspectiva, reclusa, né? Muito púdica, né, digamos assim. Então, a gente tem esse viés que eu acho que se torna um prato cheio para estudantes de psicologia ou pessoas do ramo, né, que gostem muito desse viés psicológico, mas é uma reflexão que eu mesma faço. Será que a personagem não se tornou essa dualidade dentro dela mesma, até mesmo como uma consciência física das drogas? Porque ela usou drogas por tanto tempo e de um jeito tão intenso, será que não criou sequelas na mente, no corpo dessa mulher, que faz com que ela transite entre essas duas personalidades, sabe? Então, é uma coisa assim que eu não consigo deixar de pensar. Para mim é uma característica muito marcante na narrativa do quanto tudo que essa mulher passou, não como se fosse um quadro clínico que ela simplesmente desenvolveu, mas como se ele fosse consequência de uma série de coisas que ela sofreu e continuou sofrendo sofreu na infância e foi sofrendo até a sua vida adulta, né? E aí as drogas acabaram surgindo como um papel, assim, primordial para ela chegar onde ela chegou, sabe? Então, o que eu diria? Que esse é um livro que ele tem tantas camadas. Estão vendo? Dá pra gente falar sobre essa exploração de recursos naturais, que foi uma coisa que a gente viveu tanto no Brasil, ainda vive, né? De a gente explorar tanto a natureza e isso se tornar um imã naquela região, que é como se, olha, encontramos ouro, encontramos determinada pedra preciosa ou outra coisa advinda da mineração, e isso se torna um imã que começa a atrair diversas coisas, e a constituição que constitui-se um município, né, que não necessariamente vai ter todos aqueles recursos básicos para uma vida digna, mas começa a atrair coisas para as pessoas se manterem ali.
Então a gente não vai ter... tanto que até acontece certas coisas no livro, e isso é importante mencionar, que o Calbi fala, nossa, eu preciso de assistência à saúde, mas aqui, a assistência de saúde que a gente tem aqui é o básico do básico, aquele famoso de, é só uma virose, toma um sorinho com dipirona, tá ótimo, beijo, tchau, sabe? Então a gente percebe que essa estrutura de um município muito precarizada. Então, a gente vai fornecer ali um cheirinho de saúde, um cheirinho de educação, um cheirinho disso, um cheirinho daquilo, só para falar que não tem, que isso é um município, mas na verdade não é. Ele não tem uma estrutura. E aí isso dialoga também com essa exploração. A gente só quer manter as pessoas aqui porque a gente precisa tirar o máximo de dinheiro que a gente consegue tirar daqui. E não necessariamente que a gente quer dar vida de qualidade para essas pessoas. Então, a gente vai encontrar personagens bem caricatos desse tipo de contexto, né? Aquele que tá só atrás de dinheiro, aquele que tá atrás de vivências, aquele que tá atrás de tentar causar, fornecer uma vida melhor para aquelas pessoas. A gente vê também muitas pessoas alienadas, tanto religiosamente, quanto por política de economia, falando, né? Economicamente falando, aquele sonho que a gente sabe que não é bem assim, né? De, eu vou encontrar uma super pepita de ouro e eu vou ficar milionário, vou mudar a vida da minha família, sabe? E a gente sabe que não é assim que a vida funciona. Por isso que eu falo que é um livro cheio de camadas. Ele é possível trazer uma série de reflexões, inclusive essas reflexões psicológicas, né? De o princípio da bipolaridade. Será que isso é uma bipolaridade mesmo? Será que se essa mulher tivesse acompanhamento, será que ela estaria, né, nessa situação? Como que é o papel do próprio Calbi com essa mulher, porque ele percebe que ela não tá bem, que tem questões, e ainda assim ele se vê tão atraído sexualmente por ela que ele não consegue pensar em outra coisa senão o quanto ela é atraente para ele, sabe? Até que ponto isso é amor, até que ponto se diferencia, né, o amor que o Hernani sente pela Lavínia, de tipo, eu vou resgatar essa mulher, eu vou salvar essa mulher, e até que ponto o Calbi pensa de eu preciso viver, o meu corpo precisa dessa mulher, o meu emocional precisa dessa mulher, seja como for, do jeito que for, as consequências que tiverem, se a gente vai ficar bem, se não vai, não me importa. Então isso são coisas que eu acho que não dá pra gente deixar de refletir, né? Então é um livro muito abrangente, multicíssimo facetado, que eu amei ler, muito rápido de ler, eu nem lembro quantas páginas tem, mas se eu não me engano é 200 e pouco, então li pelo Kindle, porque, né, sou dessas, mas eu amei ler, o link de compra tá aí, tem embaixo no box de informações, e eu aconselho muito que vocês leiam. Não acho que é um livro que deva ser censurado, eu acho que nenhum livro deve acho que realmente nenhum livro. Acho que eu nunca li um livro. Assim, eu, pessoalmente, hoje, tem livros que eu não gosto de ler. Tem livros que eu acho perigosos de serem lidos a partir do leitor. Eu realmente acho, né? Alguns livros voltados à psicopatia, né? Livros que dão muito, assim, a receita de faça isso, faça aquilo, compre aqui, compre ali. Eu acho que é muito perigoso quando a pessoa tem certa propensão à reprodução, né? Mas aí a gente chegar a impedir que um livro desse seja lido, não sei se esse é o caminho, não. Aliás, não é o caminho, né? E sim, porque temos temas sensíveis, mas esse nem foi o ponto de questão, sabe, do impeditivo. Mas enfim, é um livro que eu aconselho muito, que eu indico bastante, é um livro que eu gostei muito de ler. Eu achei que ia ser o último livro que eu li neste ano. Eu não sei se você já tá vendo esse vídeo em 2025, mas eu achei que seria o último livro que eu leria em 2024, mas acabei pegando aquele livro da Impostora, que eu tô lendo assim, tô engolindo o livro, provavelmente eu vou acabar antes do final do ano, então penúltimo livro que eu li em 2024, tá bom? Vocês já leram ou já viram um filme? Eu sei que tem um filme, mas não vi. Eu vi que tem no YouTube, gente, filme. Eu acho que eu vou tentar assistir pra ver o que eu acho. Não sei. Vamos ver. Mas é isso, se vocês já leram, se assistiram, me conta aí nos comentários se vocês acham que o filme vale a pena pra eu assistir também, não sei. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu os vejo no próximo. Tchau, tchau.